Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prova simulada do Detran aqui no canal MG Simulados Detran Online. Não se esqueçam de deixar o seu like e, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, já se inscreva e ativa o sininho para você receber todas as notificações de todas as provas simuladas do Detran postadas aqui no canal. Então, sem perdermos tempo, vamos partindo aí para as nossas questões. Questão de número 1. O condutor que for flagrado conduzindo o veículo sem o acompanhamento de instrutor credenciado acarretará: alternativa A, suspensão por 6 semanas. Alternativa B, suspensão por 6 meses. Alternativa C, suspensão por 6 dias seguidos. E alternativa D, suspensão por 7 meses. Qual será a resposta correta aí da questão, turma? Analisem. E vejamos lá. O condutor que for flagrado conduzindo o veículo sem o acompanhamento de instrutor credenciado acarretará. A resposta correta está aí na alternativa B. Acarretará a suspensão por 6 meses. Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 2. Após a aprovação no exame teórico, haverá a expedição: alternativa A, do CRLV, alternativa B, da LADV, alternativa C, da PPD e alternativa D, da CNH. Qual será a resposta correta aí da questão? Pessoal, analisem, observem bem as alternativas, a questão e vejamos lá. Após a aprovação no exame teórico, pessoal, olha a palavra-chave. Após a aprovação no exame teórico, haverá a expedição. A alternativa correta aí está na alternativa B. Haverá a expedição da LADV, pessoal. Essa é a resposta correta aí da questão. E só lembrando a vocês que a LADV, ela se trata da licença de aprendizagem de direção veicular, tá bom? Vamos seguindo então aí a próxima questão. Questão de número 3. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se: alternativa A, alimentação. Alternativa B, elétrico. Alternativa C, arrefecimento. E alternativa D, inflamação. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem, observem bem e vejamos lá. O sistema que mantém o que, pessoal? A temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se... Quem marcou aí a alternativa C acertou aí a questão. Chama-se arrefecimento. É esse o sistema aí que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4 é o gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima incompleta de combustíveis. Alternativa A, o monóxido de carbono. Alternativa B, os hidrocarbonetos. Alternativa C, os óxidos de nitrogênio. E alternativa D, o gás de ozônio. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá a questão novamente. É o gás incolor, sem cheiro ou gosto, resultante da queima incompleta de combustíveis. Quem marcou a alternativa A é essa aí a resposta. O monóxido de carbono, pessoal. Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 5. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos: alternativa A, pelo carburador. Alternativa B, pelo radiador. Alternativa C, pelo catalisador.
E a alternativa D, pelo silenciador. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são reduzidos pelo silenciador. Então, quem marcou a alternativa D acertou aí a questão. Questão de número 6. Os gases gerados pelo motor são eliminados. Alternativa A, pelo silenciador. Alternativa B, pela ventilação do motor. Alternativa C, pelo escapamento. E alternativa D, pela ventoinha. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vamos lá. Os gases gerados pelo motor são eliminados. A resposta correta está aí na alternativa C, pelo escapamento. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 7. O distribuidor faz parte do sistema. Alternativa A, elétrico. Alternativa B, arrefecimento. Alternativa C, transmissão. E alternativa D, direção. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vamos lá. O distribuidor faz parte de qual sistema, pessoal? A resposta correta está aí na alternativa A. É o sistema elétrico. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 8. O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras. Alternativa A é esfriar a área com água corrente. Alternativa B é passar pasta de dente na ferida. Alternativa C é cobrir a ferida com um pano seco. E a alternativa D é dar leite para a pessoa tomar. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. Vejamos lá. O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimaduras é esfriar a área com água corrente. Então, quem marcou a alternativa A acertou aí a questão, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão, agora a questão de número 9. Questão de número 9. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais é para fins. Alternativa A, de circulação, parada e estacionamento. Alternativa B, de circulação e estacionamento. Alternativa C, circulação, parada e operação de carga ou descarga. E alternativa D, de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. Vamos lá a questão. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais é para fins. Quem marcou aí a alternativa D acertou aí a questão. É para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, pessoal. Então, a resposta correta aí é a alternativa D. E a dica é a seguinte, pessoal. Marque a alternativa que apresenta todas as informações na mesma alternativa. Achou essa alternativa? Essa será a resposta correta aí da questão, tá bom? Vamos aí à próxima questão, agora a questão de número 10. Vamos lá, questão de número 10. A placa A42B adverte, observem a placa. Alternativa A, fim de pista dupla. Alternativa B, início de pista dupla. Alternativa C, mão dupla adiante. E alternativa D, sentido duplo. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. A placa A42B adverte. A resposta correta está aí na alternativa A, fim de pista dupla.
Essa é a resposta correta aí da questão. Então, só lembre-se, pessoal, que quando a placa apresentar duas setas, uma que sobe e outra que desce, e o canteiro central estiver na parte inferior da placa, lembre-se que essa placa se trata de fim de pista dupla. Agora, a partir do momento que o canteiro central estiver na parte superior da placa, como vocês podem ver aí na imagem, lembre-se que ela se trata de início de pista dupla. Agora, a partir do momento que as duas setas apresentarem para a mesma direção e o canteiro central estiver na parte superior da placa, lembre-se que a placa se trata de pista dividida, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Vejamos a questão aí de número 11. A placa R19 indica, observem a placa, alternativa A, velocidade máxima reduzida, alternativa B, velocidade máxima controlada, alternativa C, velocidade mínima controlada e alternativa D, velocidade máxima permitida. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem as alternativas e vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá, quem marcou aí a alternativa D acertou aí a questão. A placa R19 indica velocidade máxima, não é mínima, pessoal, é máxima permitida e não é controlada e nem reduzida, tá bom? É velocidade máxima permitida. Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 12. A placa R1 regulamenta, observem a placa, alternativa A, semáforo à frente, alternativa B, parada obrigatória à frente, alternativa C, dê a preferência e alternativa D, parada obrigatória. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. A placa R1 regulamenta. Quem marcou a alternativa D acertou aí a questão. Ela regulamenta a parada obrigatória. Lembrando a vocês que parada obrigatória à frente se trata de uma placa de advertência e não de uma placa de regulamentação, como a gente pode ver aí na questão, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Vamos lá, questão de número 13. A bicicleta quanto à tração é alternativa A, veículo automotor, alternativa B, veículo de propulsão humana, alternativa C, não é considerada um veículo à luz do CTB. E alternativa D, veículo de tração animal. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos lá. A bicicleta, quanto à tração, ela é um veículo de propulsão humana, pessoal. Lembre-se disso. Então, a resposta correta aí da questão está aí na alternativa B. Questão de número 14. Em um acidente de trânsito, deverá receber os primeiros socorros, primeiramente, a vítima que estiver. Alternativa A, gritando com muita dor. Alternativa B, com muitas fraturas. Alternativa C, presa às ferragens. E alternativa D, respirando com dificuldade. Qual é a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. E vamos lá, a questão. Em um acidente de trânsito, deverá receber os primeiros socorros, primeiramente, a vítima que estiver. A resposta correta está aí na alternativa D. É aquela que estiver respirando com dificuldade. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 15. Em caso de primeiros socorros, o colar cervical serve, alternativa A, para liberar o movimento cervical, alternativa B, para limitar os movimentos das pernas, alternativa C, para imobilizar a coluna cervical e alternativa D, para estancar hemorragia.
Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem as alternativas e vejamos lá. Em caso de primeiros socorros, o colar cervical serve. Quem marcou aí a alternativa C acertou aí a questão. O colar cervical serve para imobilizar a coluna cervical. Essa é a resposta correta aí da questão. Vamos lá, questão 16. A hemorragia nasal é muito frequente em acidentes de trânsito e pode indicar: alternativa A, parada respiratória; alternativa B, traumatismo craniano; alternativa C, estado de choque; e alternativa D, lesões na medula. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá a questão mais uma vez. A hemorragia nasal é muito frequente em acidentes de trânsito e pode indicar. Quem marcou a alternativa B acertou aí a questão. Que pode indicar é o traumatismo craniano. Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 17. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam: alternativa A, reflorestamento natural; alternativa B, aumento da emissão de gás carbônico; alternativa C, insônia; e alternativa D, aumento dos clorofluorcarbonetos. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam. A resposta correta está aí na alternativa B. Elas provocam o aumento da emissão de gás carbônico. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 18. As vítimas de acidentes de trânsito devem solicitar o seguro DPVAT no prazo máximo de: alternativa A, de 3 anos a contar da data do acidente; alternativa B, de 1 ano a contar da data do acidente; alternativa C, de 5 anos a contar da data do acidente; e alternativa D, não há prazo para solicitar o seguro. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. E vejamos lá. As vítimas de acidentes de trânsito devem solicitar o seguro DPVAT no prazo máximo de... A resposta correta aí está na alternativa A. No prazo máximo de 3 anos a contar da data do acidente. Essa é a alternativa correta aí da questão. Vamos lá, questão 19. A placa A3B indica... Observem a placa. Alternativa A, pista sinuosa à esquerda; alternativa B, curva em S à esquerda; alternativa C, curva à esquerda; e alternativa D, curva acentuada à esquerda. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. Vejamos lá, a placa A3B indica. Quem marcou aí a alternativa A acertou aí a questão. Ela indica a pista sinuosa à esquerda. Reparem que a primeira curva, olhando de baixo para cima, ela está indo para o lado esquerdo. E para entender que a placa se trata de uma pista sinuosa, reparem que as curvas são bem fechadinhas, pessoal. Ela parece uma minhoquinha. Então, observou isso aí na placa. Lembre-se que a placa se trata de uma pista sinuosa. Se ela é para a esquerda ou para a direita, vocês precisam observar a primeira curva olhando de baixo para cima, tá bom? Lembre-se disso. Vamos seguindo aí então a próxima questão. Vamos lá, questão de número 20. Nas hemorragias externas devemos: alternativa A, fazer torniquete para conter o sangramento; alternativa B, dar líquido para a vítima ingerir, caso ela peça; alternativa C,
evitar contato direto com o sangue da vítima. E a alternativa D, movimentar a vítima. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Nas hemorragias externas, a resposta correta está na alternativa C. Devemos evitar contato direto com o sangue da vítima. Essa é a resposta correta aí da questão. Só cuidado com essas alternativas que dizem para você movimentar a vítima, ela será considerada como armadilha. E as alternativas que dizem também para oferecer algo para a vítima de acidente, seja algo líquido ou sólido. Vocês vão eliminar essas alternativas, porque também elas serão consideradas como armadilhas, tá bom? Não se esqueçam disso. Vamos seguindo aí a próxima questão. Agora a questão de número 21 são distúrbios provocados aos seres humanos causados pela exposição em excesso ao ruído. Alternativa A, deficiência auditiva. Alternativa B, irritabilidade e agressividade. Alternativa C, insônia, agitação e dispersão. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. São distúrbios provocados aos seres humanos causados pela exposição em excesso ao ruído. A resposta correta está aí na alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. São elas deficiência auditiva, irritabilidade e agressividade, insônia, agitação e dispersão. Essa é a alternativa correta aí da questão. Lembrando a vocês, na maioria das vezes, esse tipo de alternativa, como está aí na alternativa D, ela será a resposta correta aí da questão. É sempre bom estar relembrando esse detalhe aí para vocês, porque eu tenho a certeza que essa dica ajuda e muito aos candidatos aí na hora da prova, tá bom? Vamos seguindo então aí a próxima questão. Questão de número 22. O motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve, alternativa A, utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca. Alternativa B, utilizar somente o freio traseiro. Alternativa C, utilizar os freios dianteiros e traseiros de forma muito suave. E alternativa D, utilizar somente o freio dianteiro. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos lá. Motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve. A resposta correta está aí na alternativa C. Ele deve utilizar os freios dianteiros e traseiro de forma muito suave. Essa é a resposta correta aí da questão. Só lembre-se que a palavra brusca e a palavra somente, geralmente quando ela aparece na alternativa, ela será aí considerada como armadilha aí na questão, tá bom? E a outra dica que vocês não podem esquecer, aquela alternativa que aparece todas as informações na mesma alternativa, é aquela alternativa mais completa de informação. Essa será a resposta correta aí da questão, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 23. O melhor local no corpo para se verificar o que, pessoal? A pulsação. É alternativa A, no pescoço. Alternativa B, no pé. Alternativa C, no punho. E na alternativa D, em alguma veia saliente. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. Vejamos lá. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é a resposta correta aí. Quem marcou a alternativa A acertou aí a questão. É no pescoço, pessoal. Guardem e memorizem isso aí. Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 24. É comportamentos corretos nos acidentes de trânsito. Alternativa A,
sinalizar o local. Alternativa B, solicitar resgate. Alternativa C, encostar o veículo após o local do acidente. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos lá. É comportamentos correto. Nos acidentes de trânsito, quem marcou aí a alternativa D é essa aí a resposta. Todas as alternativas estão corretas. São elas sinalizar o local, solicitar resgate e encostar o veículo após o local do acidente. Só lembrando a vocês que geralmente, na maioria das vezes, esse tipo de alternativa será a resposta correta aí da questão. Vamos seguindo agora a questão de número 25. Agora vejamos a questão 25. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é: alternativa A, absorver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva. Alternativa B, melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. Alternativa C, absorver impactos no momento de um acidente. E alternativa D, absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem, observem bem as alternativas e vejamos lá. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é... A resposta correta está aí na alternativa D. É absorver os choques provocados pelo piso irregular com o veículo em movimento. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 26. Os pneus deverão ter sulcos de, no mínimo, alternativa A, 1,06 mm de profundidade. Alternativa B, 1,6 mm de profundidade. Alternativa C, 0,5 mm de profundidade. E alternativa D, 1 mm de profundidade. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos lá. Os pneus deverão ter sulcos de, no mínimo, guardem e memorizem, pessoal, é de 1,6 milímetros de profundidade. Então, a resposta correta aí da questão está aí na alternativa B. Vamos lá, questão de número 27. O conjunto de peças que serve para ligar e desligar a força motriz à caixa de marchas chama-se: alternativa A, volante do motor. Alternativa B, embreagem. Alternativa C, diferencial. E alternativa D, semi-árvore. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem e vejamos lá. O conjunto de peças que servem para ligar e desligar a força motriz à caixa de marchas chama-se... A resposta correta está aí na alternativa B. Chama-se embreagem. Vamos seguindo aí a próxima questão. Vamos lá, questão de número 28. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Alternativa A é tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito. Alternativa B é agressão ao meio ambiente e sujeito a multa. Alternativa C é um tipo de poluição sonora. E a alternativa D é perfeitamente legal. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos lá. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. A resposta correta está aí na alternativa B. É agressão ao meio ambiente e sujeito a multa.
Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 29 é equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto, ou seja, aquele que não é um equipamento obrigatório para as motocicletas, tá bom? Alternativa A, faróis dianteiros de cor branca ou amarela. Alternativa B, espelhos retrovisores. Alternativa C, para-brisas. E alternativa D, iluminação de placa traseira. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos lá. Equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto, como eu falei antes, aquela que não é. A resposta correta está aí na alternativa C, pessoal, é o para-brisas. Ele não é o equipamento obrigatório para as motocicletas, tá bom? Vamos seguindo então aí a próxima questão. Vamos lá, questão de número 30. Uma das alternativas abaixo não corresponde a automatismo correto. Alternativa A, diminuir a velocidade nos cruzamentos. Alternativa B, trocar de marcha no tempo certo. Alternativa C, colocar o veículo em ponto morto ao iniciar uma parada. E alternativa D, pisar no freio ao perceber o sinal vermelho. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Uma das alternativas abaixo não corresponde ao que, pessoal? A automatismo correto. A resposta correta está na alternativa C. Colocar o veículo em ponto morto ao iniciar uma parada. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 31. A finalidade do filtro de combustível é, alternativa A, controlar a pressão do combustível. Alternativa B, evitar o excesso de combustível. Alternativa C, reter as impurezas do ar. E alternativa D, reter as impurezas do combustível. Qual será a resposta correta aí da questão, turma? Analisem e vejamos lá. A finalidade do que, pessoal? Do filtro de combustível é, quem marcou aí a alternativa D, acertou aí a questão. A finalidade do filtro de combustível é reter as impurezas do combustível. Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 32. O candidato que pretende se habilitar para a categoria D deverá realizar o exame de direção num veículo que tenha, alternativa A, no mínimo 8 lugares, sem contar com o do condutor. Alternativa B, no mínimo 20 lugares. Alternativa C, capacidade para transportar no mínimo 6.000 kg de carga. E alternativa D, no mínimo 10 lugares. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vamos lá, a questão mais uma vez. O candidato que pretende se habilitar para a categoria D deverá realizar o exame de direção num veículo que tenha, a resposta correta é a alternativa B, no mínimo 20 lugares. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 33. A placa com código SAU22 indica, observem a placa, alternativa A, heliporto, alternativa B, helicóptero, alternativa C, aeroporto e alternativa D, voo livre. Qual será a resposta correta aí da questão, turma? Analisem. Vejamos lá. A placa SAU22, como vocês podem ver na imagem, ela indica, a resposta correta está aí na alternativa A. Ela indica heliporto. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 34. A placa A13B indica,
Observem a placa. Alternativa A, confluência à esquerda. Alternativa B, confluência à direita. Alternativa C, entrocamento oblíquo à esquerda. E alternativa D, entrocamento oblíquo à direita. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos lá, a placa A13B indica, quem marcou a alternativa B acertou aí a questão. Ela indica confluência à direita. Então, pessoal, para vocês não confundirem quando é confluência e entrocamento, se liguem só. Esse Y que parece meio de lado, se estiver virado para baixo, vocês vão entender que se trata de confluência. Agora, se esse Y meio de ladinho estiver virado para cima, vocês vão entender que se trata de entrocamento oblíquo. Agora, só observem para que lado há uma entrada na via. Se será para a esquerda ou para a direita, tá bom? Entendido bem isso aí, pessoal? Então, vamos seguindo aí a próxima questão. Agora, vejamos a questão de número 35. A placa A39 indica... Observem a placa. Alternativa A, passagem de nível sem barreira. Alternativa B, linha férrea. Alternativa C, pista dividida. E alternativa D, passagem de nível com barreira. Qual será a resposta correta aí da questão, turma? Analisem. Vejamos lá. A placa A39 indica, a resposta correta está aí na alternativa A. Ela indica passagem de nível sem barreira. Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 36, a placa R2 significa, observem a placa, alternativa A, parada obrigatória à frente. Alternativa B, alfândega. Alternativa C, D, a preferência. E alternativa D, cruzamento de vias. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos lá. A placa R2 significa... A resposta correta está aí na alternativa C, D, a preferência. É o que essa placa aí R2 significa. Vamos seguindo a próxima questão. Agora a questão de número 37. A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa alternativa A, poluição atmosférica. Alternativa B, poluição sonora. Alternativa C, meio de transporte. E alternativa D, ocorrência de fenômenos naturais. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. Vejamos lá. A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa... A resposta correta está aí na alternativa A, a poluição atmosférica. Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos agora a questão de número 38, turma. Vejamos agora a questão de número 38. O condutor deverá utilizar o pisca-alerta na seguinte situação. Alternativa A, em imobilizações ou situações de emergência. Alternativa B, transitando à noite. Alternativa C, sob chuva ou neblina. E alternativa D, sob cerração. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá, o condutor deverá utilizar o pisca-alerta na seguinte situação. Quem marcou a alternativa A é essa aí a resposta. Em imobilizações ou situações de emergência. Vamos seguindo aí, turma. Vejamos aí o que diz a questão de número 39 sobre o pagamento em atraso do seguro obrigatório, o DPVAT, pode-se afirmar. Alternativa A, o veículo não é devidamente licenciado. Alternativa B,
o proprietário não terá direito à indenização em caso de acidente. Alternativa C, o proprietário é obrigado a ressarcir as vítimas de acidente causados por seu veículo. E alternativa D, todas as respostas acima. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem e vejamos lá. Sobre o pagamento em atraso do seguro obrigatório, o DPVAT, pode-se afirmar. Quem marcou a alternativa D acertou aí a questão. A resposta correta aí é todas as respostas acima. São elas: quando o veículo não é devidamente licenciado, a situação em que o proprietário não terá direito à indenização em caso de acidente e a situação em que o proprietário é obrigado a ressarcir as vítimas de acidente causados por seu veículo, tá bom? Vamos seguindo então aí a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 40. Qual a carga horária obrigatória no curso teórico técnico para o candidato à permissão para dirigir? Alternativa A, 30 horas aula. Alternativa B, 35 horas aula. Alternativa C, 40 horas aula. E alternativa D, 45 horas aula. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos lá. Qual a carga horária obrigatória no curso teórico técnico para o candidato à permissão para dirigir? Quem marcou a alternativa D é essa aí a resposta: 45 horas aula. Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 41. O tipo de infração, o local, a data e a hora, a identificação do agente, entre outros, faz parte, alternativa A, do processo administrativo, alternativa B, das medidas administrativas, alternativa C, do auto de infração e alternativa D, das penalidades. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem e vejamos lá. O tipo de infração, o local, a data e a hora, a identificação do agente, entre outros, faz parte do auto de infração. Então, quem marcou aí a alternativa C acertou aí a questão. Vamos lá, questão de número 42 é infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais inscritos nas placas. Alternativa A, de regulamentação. Alternativa B, de advertência. Alternativa C, de indicação. E alternativa D, educativas. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vamos lá. É infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais inscritos nas placas de regulamentação. Pessoal, lembre-se disso. São as placas de regulamentação. A não obediência das placas acarretará infração ao condutor, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Vamos lá, questão de número 43. As placas indicativas com a cor predominante na cor marrom são: alternativa A, as de regulamentação. Alternativa B, são as de atrativos turísticos. Alternativa C, são as educativas. E alternativa D, são as de serviços auxiliares. Qual será a resposta correta aí da questão, turma? Analisem. Vamos lá, questão. As placas indicativas com a cor predominante, em qual cor, pessoal? Na cor marrom, são as placas de atrativos turísticos. Lembre-se disso. Então, quem marcou aí a alternativa B, acertou aí a questão. Questão de número 44. Chove forte e o limpador de para-brisa de seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade.
Nessa situação, você, alternativa A, abre as janelas e prossegue o trajeto. Alternativa B, acelera mais para dissipar os pingos de chuva. Alternativa C, para o veículo em local seguro e aguarda. E alternativa D, liga os faróis altos. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Chove forte e o limpador de para-brisa de seu veículo não está sendo suficiente para manter a visibilidade. Nessa situação, você, quem marcou a alternativa C, acertou aí a questão. Nesta situação, você para o veículo em local seguro e aguarda. Essa é a resposta correta aí da questão. Lembre-se, turma, que sobre o uso de farol alto só pode ser usado fora das áreas urbanas e em locais desprovidos de iluminação pública. Agora, durante o dia ou durante a noite, dentro das áreas urbanas, vocês devem usar o farol baixo. Lembre-se disso, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 45. Chama-se passagem de nível. Alternativa A, todo cruzamento no mesmo nível. Alternativa B, cruzamento sobre pontes e viadutos. Alternativa C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. E alternativa D, todo limite lateral de uma pista de rolamento. Qual será a resposta correta aí da questão, turma? Analisem. Observem aí as alternativas. Vejamos lá. Chama-se passagem de nível. Quem marcou a alternativa C é essa resposta. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos a questão de número 46. A placa R24B indica, observem a placa, alternativa A, via de contramão à direita. Alternativa B, sentido único. Alternativa C, sentido obrigatório. E alternativa D, passagem obrigatória. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. A placa R24B indica. Quem marcou a alternativa D, essa aí é a resposta. Passagem obrigatória. É o que a placa R24B indica, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Vamos lá, questão de número 47. A finalidade da sangria no sistema de freios é: alternativa A, aumentar a pressão do pedal de freio. Alternativa B, melhorar a sua lubrificação. Alternativa C, manter a altura do pedal constante. E alternativa D, eliminar bolhas de ar do sistema de freios. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem, observem bem as alternativas. E vejamos lá. A finalidade da sangria no sistema de freios é: quem marcou aí a alternativa D acertou aí a questão. A finalidade dela é eliminar bolhas de ar do sistema de freios. Lembre-se disso, pessoal. Vamos seguindo então aí a próxima questão. Agora vejamos a questão 48, onde existir a placa R28 significa, observem a placa, alternativa A, parada obrigatória. Alternativa B, diminuir a marcha e seguir. Alternativa C, diminuir a marcha, parar para entrar na mão dupla. E alternativa D, a via passa a ser mão dupla a partir da placa. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá, a placa R28 significa, onde existir a placa, a via passa a ser mão dupla a partir da placa. Então, quem marcou a alternativa D, essa aí a resposta correta aí da questão, tá bom?
Agora vejamos a questão de número 49, turma. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada, alternativa A, pelo odômetro, alternativa B, pelo contagiro, alternativa C, pelo manômetro e alternativa D, pelo velocímetro. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem com bastante atenção e vejamos lá. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo odômetro, pessoal. Então, quem marcou a alternativa A acertou aí a questão. Então, é só guardar e memorizar, pessoal. Um instrumento que indica a velocidade desenvolvida será aí o velocímetro. Agora, o instrumento que indica a quilometragem percorrida, aí será o odômetro, tá bom? É só guardar e memorizar. Vamos seguindo então aí a próxima questão. Vamos lá, agora vejamos a questão de número 50. Na imagem, a preferência é... Observem a imagem. Olha o carrinho número 1 e o carrinho aí número 2. Observe que no centro da imagem há uma rotatória, certo? Vamos lá as alternativas. Na imagem, a preferência é alternativa A do veículo 2, alternativa B do veículo que estiver chegando, alternativa C do veículo que estiver à direita e alternativa D do veículo 1 que já está circulando na rotatória. Qual será a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem e vejamos lá. Na imagem, a preferência é do veículo 1, pessoal. Esse veículo aí vermelho, que já está circulando na rotatória. Então, lembre-se que em se tratando de preferência, nessa situação como está ilustrado aí na imagem, a preferência é do veículo que já está circulando aí na rotatória, tá bom? Vamos lá, questão de número 51. Equipamento obrigatório que oferece ao condutor segurança ao efetuar manobras. Alternativa A, faróis principais dianteiros. Alternativa B, luz de ré. Alternativa C, luzes de posição dianteiras. E alternativa D, lanternas de posição traseiras. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Equipamento obrigatório que oferece ao condutor segurança ao efetuar manobras. A resposta correta está aí na alternativa B. São as luzes de ré, pessoal. Essa é a alternativa correta aí da questão. Questão de número 52. Atualmente são adotados no Brasil 3 tipos de cintos de segurança. Qual deles oferece maior proteção? Alternativa A, o transversal. Alternativa B, o abdominal. Alternativa C, o de 3 pontos. E alternativa D, todos os cintos oferecem proteção com a mesma intensidade. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. Atualmente são adotados no Brasil 3 tipos de cinto de segurança. Qual deles oferece maior proteção? Quem marcou a alternativa C é essa aí a resposta. O de 3 pontos. Guardem e memorizem isso aí, tá bom, pessoal? Vamos seguindo então aí a próxima questão. Vamos lá, questão de número 53. Nos veículos mais modernos, o carburador vem sendo substituído. Alternativa A, por ignição eletrônica. Alternativa B, por injeção eletrônica. Alternativa C, por bobina eletrônica. E alternativa D, bico eletrônico. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem, observem com bastante atenção e vejamos lá. Nos veículos mais modernos, o carburador vem sendo substituído por injeção eletrônica. Pessoal, lembre-se disso. É a injeção
eletrônica. Então a resposta correta está aí na alternativa B. Só tomem cuidado porque essa palavra ignição ela está aí como armadilha na questão, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 54. A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Não ocorre risco de contaminação. Alternativa A, quem socorre a vítima usando luvas. Alternativa B, quem se alimenta bem e toma vitaminas. Alternativa C, quem está tomando antibióticos. E alternativa D, quem está com as vacinas em dia. Qual das alternativas é a resposta correta, pessoal? Analisem, observem as alternativas e vejamos lá. A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Não ocorre risco de contaminação. Quem socorre a vítima usando luvas. Então, a resposta correta aí é a alternativa A. Vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 55 são serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Alternativa A, o Corpo de Bombeiros, Reboque e Defesa Civil. Alternativa B, Corpo de Bombeiros, o DER e a Polícia Militar. Alternativa C, Corpo de Bombeiros, Plano de Saúde e Hospital mais próximo. E a alternativa D, o Corpo de Bombeiros, a SAMU e a Polícia Militar. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos mais uma vez aí a questão. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. A resposta correta está aí na alternativa D. É o Corpo de Bombeiros, a SAMU e a Polícia Militar, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Vamos lá, questão de número 56. A placa R25C significa, observem a placa, alternativa A, proibido retornar à esquerda. Alternativa B, siga em frente ou à direita. Alternativa C, via lateral à esquerda. E alternativa D, siga em frente ou à esquerda. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem bem a placa, as alternativas e vejam aí qual é a resposta correta. Vamos lá? A placa R25C significa, a resposta correta está aí na alternativa D. Ela significa siga em frente ou à esquerda. Essa é a resposta correta aí da questão. Para quem marcou aí a alternativa C como correta, não é essa alternativa, porque via lateral à esquerda corresponde a uma placa de advertência e não uma placa de regulamentação, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Vamos lá, questão de número 57. A placa A20B alerta ao condutor que haverá, observem a placa, alternativa A, um declive acentuado. Alternativa B, uma subida sinuosa. Alternativa C, um aclive acentuado. E alternativa D, uma subida com estreitamento de pista. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão? Analisem. Prestem bastante atenção nas alternativas. E vejamos lá. A resposta correta está aí, pessoal, na alternativa C. A placa A20B alerta ao condutor que haverá um aclive acentuado. Essa é a resposta correta aí da questão. Lembre-se, pessoal, que aclive acentuado, o carrinho vai estar virado para cima, e declive acentuado, o carrinho vai estar virado para baixo, tá bom? Vamos seguindo aí a próxima questão. Vejamos a questão de número 58. A placa abaixo é identificada como, observem a placa, alternativa A,
como uma placa de obras. Alternativa B, como uma placa de advertência. Alternativa C, como uma placa de indicação. E alternativa D, como uma placa de advertência de obras. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem e vejamos lá. A resposta correta está aí na alternativa D. A placa abaixo é identificada como uma placa de advertência de obras. Essa é a resposta correta aí da questão, pessoal. A única placa que vai receber o nome de obras é a placa com código A24, como vocês podem ver aí, tá bom? As demais placas de advertência, pessoal, apresentou na cor alaranjada, vocês vão entender que ela se trata de uma placa de advertência de obras, tá bom? Vamos seguindo então aí a próxima questão. Questão de número 59, a placa A34 indica, observem a placa, alternativa A, praça, alternativa B, futebol, alternativa C, crianças e alternativa D, área escolar. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. Vejamos lá. A placa A34 indica. A resposta correta está aí na alternativa C. Ela indica crianças. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 60. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. Observem a imagem. Alternativa A, dobrar à direita. Alternativa B, motoristas opostos. Alternativa C, dobrar à esquerda. E alternativa D, parar. Qual das alternativas é a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem. Observem a imagem. E vejamos lá. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. A resposta correta está aí na alternativa C. Ele está indicando que ele vai dobrar à esquerda, pessoal. E a regra para vocês memorizarem e não errar esse tipo de questão, quando vocês observarem a imagem, observou que o braço do condutor está esticado na posição horizontal, ele está indicando que ele quer convergir ou dobrar à esquerda. Agora, quando o braço do condutor estiver levantado na posição vertical, vocês vão entender que o condutor está querendo convergir à direita. Agora, uma outra situação é a seguinte. Quando o condutor estiver com seu braço em movimento para cima e para baixo, vocês vão entender que o condutor ele quer diminuir a marcha ou parar o veículo, tá bom? Guardem e memorizem isso aí. Estamos chegando aí ao final aí de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal. Se você gostou da prova simulada de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e, é claro, o seu comentário. A você que vai realizar a prova teórica do Detran durante essa semana, que Deus abençoe você, que você possa vir alcançar a tão esperada aprovação. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos aí da sua autoescola. E a você que ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Já se inscreva e ativa o sininho para você receber todas as notificações de todas as provas simuladas do Detran postadas aqui no canal semanalmente, ok? Eu vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais uma prova simulada do Detran. Um forte abraço!